em 68, nós fizemos uma semana do cinema brasileiro no Museu de Arte Moderna em Nova York, onde se passaram mais ou menos uns 8 filmes brasileiros do cinema novo, que hoje são clássicos: Fuzis, Grande Cidade, Terra em Trânsito. E nós estávamos lá e Glauber Rocha foi convidado para fazer uma palestra na Universidade Elado de Nova York, Connecticut. E aí nós fomos, eu fui junto com ele lá nessa universidade. Quando nós chegamos lá, chegamos no aeroporto, saltamos, tinha um lourão americano, um cabelinho, né, assim, russo, me lembro bem, e pegou a gente numa Kombi e levou para a universidade. Na universidade, nós entramos na universidade, andamos por aqueles corredores enormes e tal, entramos numa sala. Nessa sala tinha um arquivo, aí ele abriu o arquivo e tirou uma ficha de dentro, estava escrito DB Lutfi, tinha uma interrogação. Era a única dúvida que ele não entendia do cinema brasileiro, era como é que o DB Lutfi fazia os movimentos de câmera que ele fazia. Aí nós dissemos, olha, ele falou, eu precisava que vocês, antes de qualquer coisa, nos esclarecessem isso. Como é que esses movimentos são feitos? Aí nós falamos, na mão. Aí ele falou, não, na mão não é possível, porque nós já analisamos com detalhes e chegamos à conclusão de que é impossível que seja na mão. E deve ser algum aparelho, nós queremos saber que aparelho é. Eu era ator na TV Rio e naquela época o DIB tinha um laboratório no quarto de empregada de casa do nosso apartamento. Meus pais cederam a ele o espaço para ele fazer lá o laboratóriozinho dele de fotografia. E ele subia morro, descia morro, fazia fotografias de casamentos, em igrejas, em tudo. Aquela coisa que fotógrafo de estilo faz, né? E eu ficava observando, via assim um talento muito grande nas enquadrações, na forma que ele iluminava as fotografias e tal. Aí aconselhei ele a fazer um teste na TV Rio. Como eu era ator e tal, consegui lá uma forma, nem me lembro mais como é que foi, mas eu sei que dali a pouco estava fazendo um teste, passou e dali a não sei quanto tempo exatamente, mas não menos do que 2, 3 meses, ele era considerado já a melhor câmera da TV Rio. E era a época da televisão romântica, né? Na época que você tinha uma ideia, a televisão era toda ao vivo, era preto e branco, e essas ideias todas eram ideias que você podia realmente levar para frente, quer dizer, não era uma coisa condicionada por ibope. E o DIB era o meu câmera. O DIB era um câmera muito especial, porque não só ele tinha uma qualidade artística de fotografia excepcional, como também ele era uma pessoa de uma grande habilidade. Ele, por exemplo, naquela época, as câmeras não era uma câmera igual a essa que você está usando, uma câmera leve, uma câmera pequena. Eram verdadeiros dinossauros, câmeras enormes que corriam sobre rodas no estúdio, né? Ele era também um excelente fotógrafo, de câmera fotográfica, né? Ele tinha uma noção da imagem muito forte. Claro que essa junção da televisão, da fotografia, ia acabar mesmo no cinema, né? E até foi com um certo custo que eu consegui tirá-lo da televisão para vir fazer o meu primeiro filme, que era O Menino da Calça Branca. Ele acabou assumindo, mas com compromisso de um dia só, de fazer um teste, uma experiência, e ver no copião o que é que iria resultar, né? E acontece que o primeiro resultado foi excelente. Inclusive foi Nelson Pereira dos Santos que editou o filme, que montou o filme. E foi logo, com a experiência que já tinha, foi logo dizendo, esse câmera tem um negócio aí nesse câmera que é diferente dos outros e tal. Isso é até bom demais. Eu digo, bom, não é porque meu irmão não é? Não, rapaz, esse câmera é bom mesmo. Eu fiquei apaixonado pelaquela câmera, porque ela é muito melhor do que todas as câmeras que eu tinha visto na Europa. De Rush, todos filmavam em 16, eu via DIB filmando em 35 daquela forma, com a perfeição extraordinária. Então era tudo que se queria no momento, era filmar com DIB.
fazer exatamente uma coisa assim que fosse manifesto, um filme manifesto do cinema novo. Um filme todo feito em câmera na mão. E para isso eu apostei com um grande eletricista, chefe de eletricista, que era o Sandoval. Dizia assim, eu vou fazer o filme todo em câmera na mão. Ele disse, não, é impossível, fazer todo ele em câmera na mão é impossível. E nós fizemos o filme todo em câmera na mão, é mesmo. O DIB virou um instrumento a mais com que os diretores brasileiros então passaram a contar. Já não se fazia mais roteiros para um filme normal. Os roteiros passaram a ser imaginados em função dos movimentos que o DIB seria capaz de fazer. O neorrealismo italiano quebrou uma série de tabus que geralmente a gente fala originários de Hollywood, mas não era propriamente Hollywood, era a Inglaterra, era a própria Cinecittà e esses grandes estúdios. Eles armavam os esquemas assim, rígido, né? Só podia ser assim, movimento não podia... Nenhum movimento podia ser irregular. Claro que se você pode fazer um cinema assim, muito bem. Agora aqui no Brasil, sem dinheiro, sem condições, a câmera na mão veio quebrar uma série de galhos. Você no tempo de São Paulo, toda herança da Veracruz e até mesmo da Atlântida um pouco, o que era um fotógrafo era um deus, tinha que ter. Trabalhou na Itália, trabalhou na Argentina e sabe, imensas luzes de estúdio. E no cinema novo se formaram técnicos inteiros que se formaram com estudo e com prática, entende? E saindo desse negócio da grande iluminação, saindo da luz, que foi essencial. Não tem esse negócio de, olha, para mim agora o sol não está bom, vamos voltar amanhã 2 horas mais cedo. Não, vai filmar agora e tem que ser assim mesmo. Então houve, digamos assim, uma rejeição dos fotógrafos, digamos, já estabelecidos e uma procura de novos fotógrafos. Porque também não tínhamos condições de trabalhar com aquelas grandes, com os grandes recursos técnicos de uma indústria enorme de cinema como a indústria americana. De forma que buscávamos soluções as mais simples, diretas, que a própria realidade e a nossa precariedade nos oferecia. E então havia um grande debate entre nós, uma grandes discussões, grande troca de ideias, tudo, porque independentemente das diferenças individuais, até de ordem estética, havia uma plataforma comum que era essa sensibilidade para a busca da linguagem do que poderia ser um cinema brasileiro, traduzindo a realidade brasileira. Sim, porque nós vivíamos um momento muito político, que nós vivemos de 64 a 68, 70, era muito político, deram um golpe, tinha um governo militar. Então nós vivíamos muito intensamente essa coisa que depois deu no mundo inteiro, quer dizer, o maio de 68 na França, em todos os lugares do mundo, teve essa coisa da revolta estudantil, graças a Guevara, quer dizer, a Revolução Cubana. Então nós todos embarcamos nisso, mas nós tínhamos total preocupação com a linguagem cinematográfica, que nós estávamos inventando uma revolução. Um soco na cara da realidade brasileira.
Há um equívoco em relação ao chamado cinema novo, de achar que o cinema novo era apenas um movimento político, ideológico. Quer dizer, certas pessoas, e cinematográfico, mas de um ponto de vista muito mais intelectual, quando na verdade o cinema novo é também uma revolução técnica, tecnológica no cinema brasileiro. E o DIB teve uma importância fundamental nisso. Eu costumo dizer que a revolução tecnológica do cinema brasileiro se baseava num tripé. Aliás, em 4 pernas. A reflex, que era a câmera leve, que permitia a gente sair dos estúdios e ir para a rua, filmar com a câmera na mão. O Tri-X, o novo filme da Kodak na época, que tinha maior sensibilidade, permitia a gente filmar sem luz praticamente, ou com luz natural, e de noite com muito pouca luz, não precisava mais daqueles arcos imensos que o cinema da época usava. O terceiro pé era o Nagra, o gravador portátil, que tirou a gente daquele problema do som dublado, do som feito depois, e as pernas do DIB, que completavam esse quadrilátero de uma maneira extraordinária. O DIB libertou a mise-en-scène do cinema novo. Você decupar uma cena, né? Decupar uma cena bem decupada, cortar no lugar certo, mudar o ângulo de câmera, etc. Toda essa coisa requer uma certa vivência, né, cinematográfica, uma certa cancha cinematográfica. E nós não tínhamos, nós éramos todos na faixa dos 20 anos. Então a câmera na mão, ela tem um lado que facilita muito a linguagem, né, na medida em que você narra a cena, né, você conta a cena com mais facilidade, conforme o que está realmente acontecendo. O trabalho do DIB era um trabalho de arriscar em cima da precariedade das condições, né? E ele arriscava e com um sucesso extraordinário. A gente pode ver o resultado do Como Era Gostoso o Meu Francês. A facilidade com que ele encontrava enquadramentos extraordinários, né? Com um movimento de câmera na mão, uma coisa, ele buscava e encontrava enquadramentos extremamente favoráveis à narrativa do filme, né? E coisas que, com uma facilidade, quase como beber água. Onde a câmera não podia ir, de repente o DIB conseguia passar a câmera para um assistente por cima de um muro, dar a volta, pegar a câmera do outro lado e continuar com a câmera. Ele tem uma dicotomia, vamos dizer assim, da cintura para baixo, aquilo funciona. Aí tem movimento assim lá de pés, que não são os pés normais da pessoa, são os pés que a cintura, porque isso aqui fica fixo, a cintura fica fixa, de cima da cintura só mexe, só faz os movimentos naturais. Na cintura para baixo há vários movimentos assim compensatórios feitos com os pés, que fazem com que ele possa, de repente, assim, atravessar um sofá levantando uma perna e depois apoiando. Você não sabe aonde, porque aquilo não sai de nível. No entanto, isso está lá em terra em trânsito. Ele treinou o olho dele para interpretar o grau, digamos, de claridade ou escurecimento do visor, para saber qual era o diafragma que aquilo correspondia. Então, ele, digamos, ele sabia que ele estava isso aqui, ele ia saindo por aqui, isso que hoje em dia as câmeras fazem automaticamente, ele fazia na mão, no dedo, e continuava bem exposto, e ele ia lá para baixo, quer dizer, ele fazia esse tipo de coisa. O DIB, ele trabalhava com o olho aberto, ele não trabalhava com o olho fechado, entendeu? Então ele via o que estava acontecendo fora do campo da câmera e sabia o que era, o que a gente queria registrar e o que ele podia deixar de lado, entendeu? Isso cria uma espécie de tensão entre o fotógrafo e o ator, o câmera e o ator. Não é tensão no mau sentido, é uma relação móvel, flexível, em que um é como um balé, é uma coreografia quase. E ela não está pré-determinada, essa coreografia. Você tem que sentir também para onde ele está indo e ele também sentir qual é o movimento que você está fazendo para acompanhar. Então é como uma dança, um balé, entre o fotógrafo, o câmera e o ator.
por exemplo, com o Dib Luft, a gente faz uma marcação junta de um plano, por exemplo, um plano de sequência, que o ator vem andando e representando um personagem, tem que parar em determinado lugar, falar com uma pessoa, prosseguir, fazer outro barato ali e tal, e o fotógrafo vai seguindo. E sempre com o Dib acontecia o seguinte, você falava assim, eu Dib, isso aqui é melhor para você, eu falava, não, faça o que você fizer, que eu te sigo, eu te complemento. Ele me complementava, não só eu, como todos os atores que eu acho que ele trabalha, ele faz um complemento. Ele, com a câmera dele, ele segue, para onde tem de parar e tal. O ator não precisa se preocupar com a câmera, não precisa falar, sair da marca, porque ele, com a câmera na mão, ele corrige, entendeu? Então é uma coisa muito boa para o ator e para o filme. É uma câmera que, sabe, que se inquieta, né? Uma câmera que tem tudo menos ser acadêmica. Ela é o peito do ator, ela é o coração do personagem, ela entra, ela interfere. A câmera se tornava assim uma extensão do braço, do olho dele, era uma integração absoluta entre homem e máquina. Isso espantou o mundo todo, né? E daí o apelido que ele tinha, tripé libanês. Né? O tripé humano. O homem grua. Da grua libanesa. É o nosso Steadicam libanês. Quando a técnica começa a limitar, então vem o artista, que é o caso do Dib, de superar aquela limitação técnica através de uma bolação, de uma solução. Precisa um carrinho, não tem aquilo outro. Ah, vamos fazer um. É impossível, a coisa... Aí os caras ficaram malucos. Vai fazer um carrinho como, Dib? Vamos comprar 4 rodas de bicicleta, bota um lastro e vamos fazer o carrinho. Não tem que ter o carrinho, o filme tem. Ele é um grande mágico, ele transforma clipes, pedaços de fita gomada, etc., dá em ferramenta. O último filme que a gente fez agora, ele botou um pedaço de isopor aqui na cabeça, meio torto assim, acendeu uma lanterninha de mão e estava com a câmera na outra. Então ele andava com aquele negócio e iluminava perfeitamente o rosto das pessoas. Eu fiquei até meio indignado, porque eu disse, não é possível, porque eu estou botando luzes, tem refletor aqui, porque mesmo assim a gente carrega essa tralha, tem uma tralha, tem aqui 2 refletores. Dib não, uma lanterninha, aquele isopor curvado, ele conseguiu pegar coisas incríveis. Essa capacidade tão reconhecida, tão evidente do Dib como câmera, eu acho que, de certa forma, prejudicou um pouco ele, no sentido de que é uma coisa que aconteceu um pouco ao Chico na música. O Chico, quando muita gente diz, o Chico é um excelente letrista, mas como músico, é um músico regular e tal, porque ele é tão bom letrista que as letras apareciam muito. Então, havia um detrimento da música, não achavam assim tão boa. Hoje já reconhecem que não é nada disso, que ele é um excelente músico, tanto no nível melódico quanto harmônico. E o Dib era um pouco a mesma coisa. Ele é um grande câmera, como diretor de fotografia, ele é bom. Não, o Dib é um excelente diretor de fotografia, com um grande sentido da luz. O Dib é uma pessoa, um tipo de fotógrafo que ele é muito libertário e muito independente na fotografia dele. A fotografia dele é muito impositiva, é muito forte, porque ele tem muito bom gosto e muita experiência. Ele enxerga através desse negócio aí de uma forma excepcional. A estética dele está lá, presente, aquela assinatura está clara. É claro que se fosse outro fotógrafo, provavelmente, muito provavelmente, a história, a maneira de fazer, de olhar, de ver do filme, teria sido bastante diferente.
A câmera tem que ser trabalhada como um instrumento musical, a montagem como uma bateria. As pessoas têm que entender o cinema como a câmera escreve, canta, dança. A montagem é um ritmo, não tem leis para isso. O Dib sempre teve essa coisa de triplicar a ideia do cara. Ah, tu quer assim? Então podemos fazer assim, mais assado. Ia mais além, tá? Então esse mais além faz com que você crie uma estética que a gente pode apelidar elas intelectualmente de uma estética barroca. Não, uma maneira barroca de ser. Quer dizer, os outros operadores de câmera, e até eu me incluo, nosso negócio é muito mais uma câmera mais clássica, enquadramentos, movimentos de câmera, mas uma coisa muito ligada, um trabalho feito muito junto com os diretores dos filmes. Eu diria que ele é o único operador de câmera que imprimia um estilo aos filmes. Como eu poderia dizer que, de certo modo, em alguns desses filmes ele podia ser considerado até um coautor. Tamanha é a importância do trabalho dele nesses filmes, entendeu? Porque às vezes ele sugeria planos de uma ousadia que o diretor nem se dava conta de que era possível fazer uma câmera daquela maneira. Bom, será que é possível o Dib pular por essa janela com a câmera junto? Dib, o que você acha? E o Dib talvez considerasse a possibilidade. Bota o colchão lá embaixo que tudo bem e tal. Quer dizer, o Dib, eu acho que ele tinha essa coisa de estimular a criatividade dos diretores, porque ele nunca dizia não dá. Ele dizia, vamos ver como é que dá para fazer. Não é aquele foto, isso aí não pode, isso aqui não dá, assim não é, assim não pode, não pode, não dá. E essa chateação, entende? E quando você tem a felicidade de ter um fotógrafo, senão nós vamos dar um jeito, nós vamos conseguir, nós vamos vencer esse desafio. Isso é maravilhoso, e o cinema é isso. Eu me lembro que uma vez a equipe disse assim, Rui, vamos fazer uma gozação com o Dib e com o Ronaldo, inventa um plano impossível aí e tal. Então, no final de tarde, já não dá tempo para fazer mais nada, mas disse, escuta, tinha uma ideia, Dib, Ronaldo, vem cá, vamos fazer o seguinte, estou pensando em fazer um plano que é o seguinte, eu não sabia, só estava querendo fazer uma brincadeira, e o resto da equipe estava esperando. Vamos fazer o seguinte, vocês pegam a câmera aqui, fulano corre, vocês correm com ele, aí ele dá a volta, aí Ronaldo passa pela janela, você passa a câmera para o Ronaldo, você corre por ali, pega ali, sobe aquelas escadas e eles, tá, pega assim, sim, tá bom? Tá. Eu digo, bom, então tá. Eu tinha que inventar coisas mais absurdas, né? Aí, então, quando chegar ali, você, na alta escada, o Ronaldo põe a cabeça de baixo, te levanta, faz assim uma grua vertical, né? Tá, aí você caminha por cima daquela amorada, ele diz, tá. Eu digo, dá para fazer? Dá. Eu digo, porra, então não tem graça nenhuma. Quer dizer, dava para fazer tudo. Eu tentava inventar uma coisa absurda e eles achavam, dava para fazer. Quer dizer, e faziam. Tanto que houve uma época que o Dib, inclusive, foi convidado pelos alemães, na época que a Alemanha ficou extasiada com o resultado das imagens do Cinema Novo, né? Foi considerado um dos 5 melhores câmeras do mundo e foi levado para a Alemanha com um salário milionário para morar a vida inteira na Alemanha, mas ele não aguentou ficar muito tempo lá com a alma dele carioca e de árabe, comedor de quibe, né? Esse negócio do cinema, né, que eu acho que começa, desde quando o diretor tem a ideia de fazer o filme, começa a botar no roteiro, eu acho que já começou por aí, né? De repente a gente já começa a fazer o roteiro já pensando na equipe, nos atores, vai pensando no que vai fazer e tal, depois apronta o roteiro, e vai, arruma a equipe e pronto para filmar, né? Consegue a grana e tal, aí reúne aquela turma toda. Gente a beça, né? 30 pessoas, em média 30, 25, 20. Aí os caras já se conhecem ou não se conhecem, ou 3 ou 4 pessoas se conhecem, vão embora para filmar. Aí já começa daí, né? O barato.
Aí começa a rodar o plano, o filme, a situação toda da equipe. O diretor passa a ser assim o pai, né? O pai ou a mãe, o produtor, a mãe ou o pai. São os chefes, ele começa a comandar a equipe toda. Tem o assistente de direção, assistente de produção, que encaminha todos os planos e tal, e aí vamos embora fazer o filme. E acontece de tudo, né? Tudo que é bom acontece em 2 meses, é uma maravilha. Uma vez eu fiquei fora da câmera, né, porque tinha que fazer uma outra coisa, e a câmera era mais ou menos fixa, aí que eu percebi que quando está fazendo câmera, a gente vê a cena, não vê a movimentação da equipe, né? Aí eu fiquei lá fazendo o lance, segurando lá um cabo, alguma coisa do microfone. Aí fiquei prestando atenção nas pessoas, que enquanto não bate a claquete, está todo mundo assim, bem solto, olhando, resolvendo. Na vez que bate a claquete, liga a câmera, todo mundo fica como se fosse hipnotizado, né? Maior força para que tudo dê certo. Muito legal esse... Podia até ter filmado aquilo lá que eu vi, né? Todo mundo como se fosse uma corrente, assim, uma vibração para que dê tudo certo. Parece que isso ajuda, né? De uma pessoa anormal no bom sentido, né? Ele nunca está de mau humor, né? Isso é extraordinário. É uma felicidade, né? Era ótimo se levantar cedo, cedinho ir lá para a produtora e começar a armar tudo e sair. O Dib, por exemplo, ele não tem apego ao que se chama liturgia do cargo, né? Ele não é um cara formal que chega lá e tal, e mede a luz ou faz uma coisa, não. Discussão não existe, existe encontrar como vai fazer e tal. Todo mundo queria trabalhar com o Dib porque ele imprimia ao set de filmagem uma alegria fundamental para o trabalho da gente, que era um trabalho com muita dificuldade, apesar de muito prazeroso, né? As brincadeiras dele sempre tinham uma coisa assim, será que ele está prestando atenção? Será que ele está entendendo o que eu quero? E sabia exatamente a hora que tinha que parar de brincar. O bom humor dele transferia para a equipe um clima de que a fotografia, aquela coisa lá, está correta. Na medida em que ele dizia que estava pronto, ele dava ao diretor também uma segurança absoluta. A influência do filme é muito da relação da equipe, né? Do diretor com o pessoal que está fazendo, os atores. E o resultado da coisa, eu acho que passa essa vivência de todos. Ele brincava muito com esses diretores intelectuais do cinema novo, que não são diretores de atores, tem uma dificuldade de se comunicar muito grande, você vê inclusive através dos filmes, né? Então, quando um diretor desses importantes, cabeça, começava a querer explicar para uma atriz como é que era aquela cena, eles se enrolavam tanto, entendeu? E o Dib brincava com isso, né? E aí chegava uma atriz e falava para ele, Dib, como é que é essa cena e tal? Aí ele falava, não, você fala assim, Brames, Blaudens, os Brausens, Brames e tal. Aí inventou umas palavras assim, Brames, Lauden, Slames, que virou um pouco uma gíria de cinema. A Leila falava muito, Brauden, Slames, tal. A Leila usava muito isso. O Glauber até escreveu uma vez um artigo, né, citando o Dib indiretamente, dizendo, um artigo de uma revista importante da época, revista Senhor, que foi muito importante essa revista, Nova York é uma cidade cheia de Brames and Slames, citando o Dib, entendeu? E isso é uma gíria que a gente usa até hoje. Brames é uma coisa, Slames é outra coisa.
E junto, então é uma terceira coisa, Brahms e Slames. Ele inventa aquilo no filme e aquilo começa todo mundo a repetir e vai virando um linguajar do cinema brasileiro, virou um linguajar do cinema brasileiro. Quer dizer, ele também, além de contribuir com a câmera, contribuiu também com o léxico do cinema, o léxico da equipe do cinema brasileiro. Aí quando vê o copião, então, é que é uma maravilha, né? Aí todo mundo fica alegre, começa a produzir mais, né? Aí dá aquela alegria, começa a fazer as brincadeiras, a brincadeira que às vezes até ultrapassa dos limites, né? O pessoal da equipe queria tomar água de coco de um coqueiral ao lado dos cacaueiros. Aí pediram ao proprietário, claro, dono de usina de cacau, o cara tem o cacau, né, como se diz. E pediram queriam tomar uma água de coco. Aí não sei se foi o dono, o capataz, que foi estúpido, ele disse, não, isso aí é para vender, não podemos dar nada. O Dib achou aquilo um absurdo, que o cara não quisesse dar umas aguinhas de coco. Aí disse, vamos embora fazer uma brincadeira com esses caras. Então eles iam na plantação, né, coqueiro não, baixinho, né? Então eles iam com uma broca manual, furavam o coco no pé, botavam um canudinho e tomavam a água do coco todo. Eu sei que eles passaram o tempo todo da gravação e da filmagem bebendo água de coco. Quando eles foram embora só tinha coco vazio. Achei isso uma novidade. Ele adora sacanear a equipe toda e fica mexendo com todo mundo. E ele desarmava a cama de todo mundo para quando o pessoal na hora de dormir, todo mundo caía da cama. O cara ia calçar o sapato estava pregado no chão. E às vezes a gente todo preocupado lá. Porra, amanhã filmagem 5 horas da manhã, não sei o quê. Aí o Dib botava um despertador às 3 para enganar todo mundo pulava da cama às 3, não era às 5, era às 3. Aí ele ria pra caramba, todo mundo voltava para dormir. Ou então, dar nó na camisa de manga comprida, o cara ia vestir de manhã, o ator, né, ia enfiar a camisa tava... Ele cansava de fazer palhaçada, é um palhaço assim, maravilhoso. Aí o pessoal diz que quando ensina, negócio do pulo do gato, essas coisas, né? Não mostra o pulo do gato, mas o pulo do gato está em cada um, né? Cada pessoa tem o seu pulo. A maneira de pular, né? Aí a gente mostra até o pulo do gato agora hoje. O Dib foi uma pessoa que sempre dividiu tudo que soube. Ele nunca escondeu informação, ele sempre foi generoso nesse sentido com o assistente. Porque você andando normalmente você balança, né? O teu corpo vai assim, então você já deixa ele para baixo um pouquinho. Você dobra aqui que ele anda na reta, sem... Tanto faz para frente como para trás, entendeu? Quer dizer, ele sempre meio até gozava um pouco a velha guarda dos fotógrafos, mostrava que sensibilidade, bom gosto, né, quanto mais simples melhor, era um pouco, sempre foi a aproximação dele do trabalho, e tudo que ele sabia, ele estava sempre me dizendo. Não é forçar a câmera contra o peito, contra você, não, deixar ela solta. Ele nunca escondeu jogo para ninguém. Para ninguém, não é só para mim não, para ninguém. O que ele sabia, ele transmite para você. Então com a tua posição aqui do dedo, você já sabe mais ou menos que está perto. Aqui no meio é metade do caminho, aqui embaixo é infinito. O Dib é muito tímido, né? Ele não é capaz de virar em determinado momento e dizer, ô, companheiro, essa imagem sua não está bom, a câmera está tremenda, etc. Tal. Ele inventava formatos, como chegar e dizer assim, tá vendo? Foi filmar no Amazonas, pegou malária, aí a câmera está tremenda. Porque se você não cruzar, você vai parar aqui, né? Se você parar aqui e continuar de novo, vai dar uma parada na câmera também. Ele mesmo era uma pessoa que, num certo sentido, nos comprometia com os assistentes que ele estava formando, que eram os fotógrafos da minha geração, digamos, entendeu? Então ele não ficava querendo
fazer o meu filme. Ele ficava querendo, olha aí, Rogério, o Bigode vai filmar, sabe? Ele, e num certo sentido falando isso pra mim diretamente também, olha, o Rogério acho que tá pronto, você não vai fazer um filme e tal. Quer dizer, não tinha essa coisa egoística de querer garantir a hegemonia, né, o monopólio do conhecimento e da experimentação da sensibilidade dele, que já era uma coisa sabida, né? Ele queria ousar mais ainda pela mão do outro, que é uma coisa mais rica ainda. O próprio cara que você ensina, ele te dá um retorno, sabe? Dá uma... Além de fazer aquilo que você ensinou, já te dá uma satisfação, ele vai te mostrar um outro lance, né? Um novo enquadramento, sei lá, uma coisa nova. E o Dib é uma figura que, quando eu penso no meu trabalho, eu penso em Dib Lutfi, né? É uma figura extremamente, um êmulo, né, do meu trabalho, como comportamento diante do trabalho, como sensibilidade diante do trabalho. Quando você diz, vamos fazer câmera na mão, Lauro, eu digo, eu nem hesito. Se for digamos, o que eu acho mais conveniente para a cena, vamos fazer. E a minha resposta está muito ligada aos anos de convívio com o Dib. Mas eu acho que dessas lições do passado, por esse excesso de acabamento meio que lembra um pouco filme comercial, publicitário, acho que se perdeu um pouco de uma certa invenção e de uma certa característica da luz tropical. Voltou-se a ter uma luz globalizada, um pouco universal demais, para o meu gosto. Hoje as pessoas estão muito afastadas, cada um pega o seu telesinais, assiste o seu escritório ali fechado, de repente, não sei se também a competição do dia a dia hoje é que força isso, né? Quer dizer, naquela época era mais barato e éramos mais irresponsáveis, não tem outra palavra. Felizmente, eu tenho que agradecer por isso, mas essa é a verdade. Quer dizer, as câmeras se sofisticaram, eu acho que o público ficou mais exigente, quer dizer, o produto final a gente ficou muito mais exigente, e isso eu acho que as novas gerações, digamos, de certa maneira, pagam um preço por isso. Não estou dizendo que é certo ou errado, não, mas eu acho que tem esse lado. Não há uma procura da linguagem em relação ao momento histórico, em relação aos condicionamentos históricos da produção. Não há. O fotógrafo de hoje é um homem sisudo, que a técnica é muito complicada, que ele quer fazer o plano tão bonito quanto ele viu no trailer da semana passada do último filme que concorre ao Oscar. Isso demora horrores, isso estraga tudo, isso quebra o fluxo do artista, sabe? Isso não tem nada a ver com o cinema brasileiro, né? E então o cinema brasileiro, assim, enquanto ele não se assumir de uma forma de que tem a postura criativa em relação aos seus condicionamentos de produção e àquilo que quer tratar, o cinema brasileiro não vai deslanchar. Não é imitando a estética americana. É procurando a sua própria narrativa, procurando a sua própria montagem, procurando a sua própria linguagem, que é uma linguagem vinculada obrigatoriamente aos meios de produção que dispõe. E nesse sentido é que precisamos de gente como Dib, que tinha a coragem de arriscar. Os caras hoje em dia ganharam câmeras muito mais práticas, modernas, sensacionais, mas simplesmente se você sair do feijão com arroz, o cara já fica com medo. Ninguém tem coragem de fechar uma zoom. Eu brinco com meus amigos todos, todo mundo só sabe fazer um zoom out. Desafio o nego a fazer zoom in, malandro. Não faz. O Dib é o diretor de fotografia que vai fazer, porque é o cara que tem a coragem de se jogar criativamente num processo, sabendo que você não pode ter HMIs e não sei o que, e que aquele filme não precisa disso. Saber fazer, jogar com a luz existente, trabalhar com recursos limitados, e não é dizer que o filme fica pobre por causa disso. O filme fica pobre porque a criatividade é pobre.
sabe? É preciso inventar uma coisa nova através de homens muito conhecedores do seu métier e que não estejam deslumbrados com as gruas e com os filtros, estejam deslumbrados com o conteúdo do cinema que fazem. Sabe? Nessa hora, homens como o Djiby Lufft têm maior importância. Djiby, I love you, Djiby. Djiby Lufft, I love you.